Bom dia aos meus amigos, aos que já se inscreveram no meu canal no YouTube. Quem não fez ainda, faça, porque eu tenho certeza que a palavra que tenho diariamente é uma palavra que vai edificar a sua vida e vai trazer crescimento também para a sua espiritualidade, mesmo que você ainda não tenha uma definitiva. O intuito aqui é sempre engrandecer a sua pessoa, independente do seu credo religioso. Se você é cristão ou não, mas o objetivo é fazer uma reflexão que consiga atingir a todos. A partir de hoje, eu vou colocar sempre os meus vídeos no canal. Se você desejar ver, assistir, comentar, fique à vontade. No Facebook eu só vou colocar sempre o link para que você possa estar fazendo isso. Faça sua inscrição. Eu tenho certeza que você vai ser bem recebido. E eu vou sempre comentar, com base nos seus comentários, aquilo que você achar do meu vídeo, tá ok? Fique à vontade. Hoje eu tenho um tema que vai falar sobre sentimentos de defesa do eu, ou sentimentos de defesa. Para tanto, eu vou usar o Evangelho de Mateus como referência, como base de nossa reflexão. Mateus capítulo 26, versículos 33 a 35, versículos 69 a 75. Nessa passagem, Jesus vai estar dando as referências ou a caminhada da sua trajetória até a crucificação. Para tanto, ele se senta ali com seus discípulos, com os 12 discípulos, celebrando a ceia e falando da importância daquele momento. E ali estão, dos 12 discípulos, 2 em especial. Judas, aquele que iria traí-lo, e todo mundo já sabe a trajetória de Judas, e depois eu vou falar sobre isso também. E o outro é Pedro. Pedro sempre foi um discípulo ousado. Pedro foi aquele que reconheceu Jesus como Senhor. Disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: olha, sobre esta pedra, sobre essa verdade, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. Então Pedro sempre foi aquele ousado, estava perto de Jesus em todos os momentos. E aí Jesus disse assim: olha, muitos vão me deixar, muitos vão me abandonar quando eu mais precisar. Pedro foi o primeiro a dizer no versículo 33, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te fazer isso. Jesus respondeu: asseguro-te que ainda nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro declarou abertamente: mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram as mesmas palavras. Aí Jesus saiu dali com eles, foram até o Getsêmani, o lugar em que Jesus iria agonizar, como diz Marcos, que o seu suor quando ele transpirava parecia-se sangue, de tão intenso que Jesus estava, ou tão tenso que ele estava por aquele momento. Pedro estava ali, Jesus separa os seus discípulos e diz assim: olha, vigiem comigo enquanto eu oro, enquanto eu estou aqui passando por esse momento difícil de angústia. E ali, quando Jesus volta para conversar com seus discípulos, todos eles estavam dormindo, inclusive Pedro. Bom, Jesus foi traído, e aí o momento de crucificação, o momento de tentação que Jesus estava passando. Quando Jesus está sendo interrogado pelo Sinédrio, Pedro estava lá de longe. É aí que começam os sentimentos de defesa. Queridos amigos, irmãos, quem está vendo o nosso vídeo, o meu vídeo, existem sentimentos que sempre vai defender o nosso eu, defender a nossa essência, defender. E muitas vezes, e por muito tempo, em alguns momentos, nós sempre usamos da prerrogativa desse texto para condenar Pedro. E de fato, em algum momento sim, porque ele disse outrora que faria de tudo para estar com Jesus, inclusive até a morte. É verdade que às vezes nós falamos coisas da boca para fora, e a palavra já diz, eu já disse ontem, que a boca fala do que o coração está cheio. E existem sentimentos na nossa memória que estão aqui para nos defender. Defender do nosso dia a dia, defender das pessoas, defender do perigo, defender das circunstâncias. Pedro estava ali diante daquela situação, no Sinédrio,
Jesus sendo interrogado e posteriormente a esse momento ele iria ser crucificado. E Pedro estava ali. No cenário não diz onde estavam os outros discípulos, mas diz que Pedro estava ali, percebendo tudo o que estava à sua volta. E aí vem os 3 sentimentos de defesa do nosso eu. A sua mente, o seu coração, a sua alma sempre vai trabalhar em defesa de você mesmo. Esses sentimentos, até determinados pontos, são sentimentos bons. São sentimentos que vão nos proteger das pessoas e às vezes de nós mesmos. Vejam bem, quais foram os 3 sentimentos de defesa que Pedro usou, ou que sua mente usou, para defender-se do outro, dele mesmo? São 3 sentimentos. O primeiro sentimento é o medo. Nós vamos perceber que Pedro estava ali perto, no pátio, uma criada aproximou-se dele e disse: "Você também estava com Jesus", versículo 69. Pedro disse assim, negou diante de todos, dizendo: "Não sei de quem você está falando". O sentimento de defesa agora, o primeiro sentimento, o medo. Pedro se defendeu, Pedro estava com medo, porque se ele dissesse, eu vou ser julgado. E se eu for julgado, posteriormente serei morto, condenado, crucificado. O medo pode ser um mecanismo de defesa, o medo pode ser um sentimento bom. Por exemplo, eu tenho medo de andar de moto. Esse é um sentimento, um mecanismo de defesa. Uma vez que eu caí de moto, me machuquei, fiquei sem trabalho e tem as consequências até hoje. O meu joelho dói. E toda vez que eu sento em uma moto, o medo vem à minha tona, a consciência e o inconsciente trabalha dizendo que aquilo me trouxe um transtorno. Esse medo é um medo de defesa. Quando Pedro nega Jesus, ele não está negando o Cristo crucificado, ou que seria crucificado. Ele não está negando a pessoa de Deus, ele está se autoprotegendo. Esse medo é um medo de defesa. Por exemplo, subir na terceira ponte e pular de lá, eu tenho medo, como a grande maioria tem esse medo de fazer isso. Esse é o mecanismo de defesa. É o medo não da covardia, mas o medo de se proteger de algo que pode acontecer. Posteriormente, outros exemplos eu poderia estar citando aqui. Negar Jesus, nesse momento de julgamento, é um medo de autodefesa. É um sentimento de defesa. Quando nós somos acusados injustamente diante de alguém ou de alguma circunstância, nós mecanicamente nos defendemos. O segundo sentimento é a vergonha. Veja que depois, saindo em direção à porta, onde outra criada viu e disse a ele: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, ele jurou, outra vez: "Não conheço esse homem." Agora a vergonha. Pedro sentiu vergonha, ele jurou. A vergonha é um sentimento também que pode ser de defesa. Por quê? Quando nós sentimos vergonha em relação ao que eu falo, vergonha com quem eu ando, o como me comporto, como eu estou vestido, é um mecanismo de defesa. Eu tenho vergonha, por exemplo, de estar em algum lugar e não ser bem aceito. Esse mecanismo faz com que eu me proteja de determinadas circunstâncias, sejam essas circunstâncias preconceituosas ou não, religiosas, familiares, afetivas e assim por diante. É um mecanismo de defesa. Então Pedro, ao jurar, negando Jesus, ele estava com vergonha. Vergonha dele, de ser primeiro Jesus olhar para ele e ele ver que ele está negando Jesus, e vergonha de estar com Cristo e ser crucificado. Veja,
Sentir-se vergonha em determinados momentos é um mecanismo de defesa. Eu não quero aqui defender o medo como um mecanismo de proteção total ou a vergonha como uma circunstância que vai fazer bem para você. Mas isso te protege em determinados momentos. O terceiro sentimento de defesa que eu vejo que Pedro passou, e esse é extremamente somatório com os dois anteriores, é a culpa. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia porque você fala semelhante a Jesus. Ele disse: não conheço esse homem de modo nenhum. O galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro lembrou que Jesus disse que antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Sabe o que acontece? Diz que Pedro chorou amargamente. Culpa. Brota agora no coração de Pedro o sentimento de culpa. E esse é o primeiro passo de uma restauração do nosso eu. Se nesse exato momento você lembrou-se de algum momento de medo, de culpa, de pecado ou de alguma coisa errada que você fez com sua esposa, com seu esposo, com seu cônjuge, com seu filho, mesmo que fosse para protegê-lo, e em algum momento essa angústia bateu no seu coração e você começou a chorar, Pedro se sentiu culpado. A culpa traz-nos lembranças à nossa consciência de que eu preciso mudar tal ou tais circunstâncias. E todos nós sabemos que depois desse momento, Jesus, após sua morte, aparece para Pedro e lhe faz 3 grandes perguntas. Lembrando: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Jesus: agora você está restaurado, vai e apacenta o meu rebanho. Jesus finaliza esse momento de palavra para o seu coração: tu me amas? Não importa se sente medos, se sente culpa ou se sente vergonha. Eu te amo e te digo: eu quero restaurar a sua alma nesse dia. Saiba disso. Não importa como você esteja, Jesus quer você desse jeito, porque Ele quer que você seja simplesmente como Ele. Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.